Meus irmãos, graça e paz, amém? Graças a Deus por essa noite tão oportuna e especial que o Espírito de Deus nos concede. Louvar a Deus pela vida do apóstolo Marco, pela vida da apóstola Patrícia, que não puderam estar aqui essa noite. O apóstolo falou comigo e eu obviamente atendi um convite, né? Entendendo a necessidade da igreja, mais do que entendendo a necessidade da igreja, entendendo a necessidade do reino. Deus de lá de cima do trono, Ele vê um povo, Ele não vê igrejas, Ele vê um povo. Tanto que quando Ele diz para Moisés: eu vou tirar o meu povo dessa terra e vou levar o meu povo para uma terra que mana leite e mel. Perceba que durante a caminhada dos 40 anos no deserto, essa geração foi trocada. Os que saíram do Egito, para cima dos 20 anos de idade, não entraram na terra prometida. Somente os que nasceram no deserto entraram na terra. Mas em nenhum momento Deus muda a sua fala. O meu povo. Independente de se trocar a geração, Deus tem um povo. Amém? Então é por causa do movimento do reino que eu estou aqui hoje. Porque como que funciona um reino? O reino é uma espécie de um tabuleiro. E as peças são manuseadas por Deus. Então, para que o reino não fique desfalcado, Deus muitas vezes tira uma peça de um lugar e traz essa peça para cá. Então eu estou aqui em uma única condição: só ser usado por Deus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos. O capítulo é o de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Vamos ler do verso 1 ao 10. E Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora nona, a hora da oração. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e artelhos, ou em algumas traduções, tornozelos, se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo,
andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém. Olhe para cá. Esse é um daqueles textos que talvez, independente do tamanho do seu conhecimento teológico, você já deve ter ouvido essa história de um certo homem coxo ou paralítico à porta do templo, uma porta chamada Formosa. Para quem não sabe, nesse período, e é importante frisar que quando nós estamos construindo uma mensagem, precisamos que a igreja entenda o contexto dela, porque texto sem contexto, ele vira pretexto para um monte de dogmas, heresias e muitas outras coisas. Qual é o contexto dessa época? Primeiro ponto, ainda existia um templo. Este templo, construído pelo rei Salomão, passado por muitas décadas e anos, esse ao longo do tempo foi deixando de ser frequentado. Nos dias de Jesus o templo ainda assim frequentado, mas já não era mais o mesmo templo dos dias do rei Salomão. Primeiro ponto, porque o templo já não tinha mais a visibilidade, literalmente, de estrutura, conforme Salomão havia construído. Mesmo que o templo ainda tivesse as mesmas medidas, ele já não tinha mais o mesmo luxo que quando Salomão havia construído. Livro do profeta Ageu, no seu capítulo de número 2, Deus vai dizer por intermédio do profeta Ageu: quem de vocês não viveram a época deste templo quando Salomão havia construído? E quando o povo começa a fazer algumas comparações do templo antigo para o segundo templo, a Bíblia diz que um desânimo vem no povo, e o povo deixa de construir o templo. Aí Deus novamente levanta o profeta Ageu para dizer ao povo que o que menos importava era o ouro e a prata. É Deus quem vai dizer: minha é a prata e meu é o ouro. Perceba que você não vai ver, nem ouvir e nem tampouco ler, de Gênesis a Apocalipse, nenhum homem da Bíblia dizer que dele é a prata e dele é o ouro, porque isto não pertence ao homem, isto pertence a Deus. É por isso que Ageu 2, verso de número 8, Deus vai exortar o povo dizendo: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. E aí Deus ainda vai dizer para o povo que o Espírito dele habitaria no templo. Em outras palavras, Deus estava dizendo: pouco importa o ouro que Salomão revestiu as paredes do templo, pouco importa o luxo que o templo, aleluia, tinha no período do rei Salomão. O mais importante é que neste período, no período de Ageu e de Esdras, o Espírito de Deus habitaria dentro deste templo. Templo este que, quando fora construído, ele tinha 12 portas. Cada porta, ela tinha uma finalidade. A porta das ovelhas, a porta dos cereais, a porta das especiarias, a porta das riquezas, a porta dos perfumes e assim por diante. Dentre todas essas portas, tinha uma porta conhecida como a Porta Formosa. A Porta Formosa, ela tinha um certo destaque, e tem até o dia de hoje, porque ela é muito alta mesmo. O dia que você tiver oportunidade de um dia ir a Jerusalém, você vai se deparar com essa porta que ainda está fechada, e ela ainda é muito alta.
Essa porta era a porta de acesso para você entrar dentro de um espaço do templo, aonde se praticava a oração 3 vezes ao dia. A primeira hora da oração às 9 da manhã, a segunda hora da oração ao meio-dia, e a terceira hora da oração às 3 da tarde, ao qual o texto está se referindo, a hora nona. Então, todas as vezes que você ouvir dizer acerca da hora nona, saiba que este período está relacionado às 3 horas da tarde. Então, o período da manhã já havia acontecido, o período do meio-dia também já havia acontecido. Se Pedro foi orar ao meio-dia e às 9 da manhã, o texto não nos revela, mas o texto nos revela que na hora nona, às 3 da tarde, Pedro e João subiam juntos para orar. Perceba que há um propósito. O propósito não era, aleluia, curar o coxo. O propósito era simplesmente a oração. Perceba que todo o propósito, ele vai gerar uma finalidade, sem que você perceba que aquilo vai acontecer. É por isso que quando estamos vindo para a igreja, quando você sai da sua casa e vem para um culto como este, você está vindo em um propósito. Qual é o propósito? Eu sair da minha casa e ir congregar em um culto. Mas o que é que vai acontecer no culto? Isto eu não sei, mas o que eu sei é que por causa do propósito, alguma coisa vai acontecer. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas o propósito que te trouxe até aqui vai gerar um benefício para a tua vida aqui esta noite. Eu não sei como você chegou aqui hoje, se foi se arrastando, se foi, aleluia, gatinhando, se foi em pé com dificuldade de andar. O que eu sei é que o propósito foi cumprido. Ele saiu da tua casa, você saiu da tua casa e chegou até aqui. Se você chegou até aqui, alguma coisa, ainda que você não saiba, Deus vai fazer. Escute isso. Está acontecendo um movimento muito grande em Jerusalém. Jerusalém, depois que o escritor de Atos dos Apóstolos, uns dizem Lucas, outros dizem Lucas e Paulo, o que é de fato é que depois de Atos dos Apóstolos, e permita-me dizer, o único livro da Bíblia que ainda não se fechou, e só vai se fechar quando a igreja subir, é Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque Atos é o livro da igreja. Então, enquanto a igreja não for arrebatada, não termina Atos dos Apóstolos. Mediante a isto, Atos dos Apóstolos, ele faz literalmente uma virada na Bíblia Sagrada. E por que eu digo isto? Porque Atos dos Apóstolos, ele traz para as nossas vidas o maior cumprimento de uma promessa. Perceba que Jesus sempre lidou com a notícia da morte. Jesus nunca escondeu dos seus discípulos que ele morreria. Jesus sempre soube lidar muito bem com a morte. Por isso, Jesus em 3 anos e meio, ele vai correr muito mais do que a gente pensa, porque ele sabia que ele só tinha 3 anos e meio para fazer muita coisa conforme foi feito. Então Jesus sempre anunciou aos seus discípulos o que lhe aconteceria. Mediante a isto, o próprio Jesus vai dizer: mas eu não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito Santo. Perceba que Jesus está dizendo: eu vou vos enviar o Espírito Santo. Sendo assim, o Espírito Santo só poderia descer depois que Jesus chegasse no céu, porque é o próprio Jesus quem disse que ele enviaria o Espírito Santo. Isso não foi obra de anjo, não foi obra nem do próprio Deus,
é o próprio Cristo que vai subir, e quando ele chegar lá em cima, ele vai dizer ao Espírito Santo: agora você pode descer. Então perceba que a subida do Filho e a descida do Espírito Santo passa por um momento de transição. Este momento de transição, ele leva alguns dias para acontecer, e dentro desse período de transição, existe uma coisa que o homem não sabe lidar, chamada espera. É por isso que a gente, aleluia, não sabe, não consegue lidar com a palavra espera. Eu não sei se foi aqui que eu ministrei numa outra oportunidade, mas eu disse que nós, seres humanos, temos a maior dificuldade do mundo em lidar com a espera. Por quê? Porque nós, humanos, estamos enraizados em Adão e Eva, homem e mulher que foram feitos literalmente sem passar pela espera. Por que que eu digo isto? Porque primeiro a Bíblia vai dizer que Deus plantou um jardim em um ambiente chamado Éden. Não é jardim do Éden, mas é um jardim no Éden. E este jardim, Deus, ele vai literalmente deixar tudo pronto. Perceba que a Bíblia vai dizer que Deus neste jardim faz passar 4 rios. Esses 4 rios, na verdade, ele desce de um único rio, que a Bíblia vai dizer: e do trono de Deus desce um rio. Isso você vai ver lá no livro do Apocalipse. E este rio, ele vai formar 4 braços, e esses 4 braços de rios, eles vão desembocar no Éden. E isso tudo que eu estou lhe falando, por mais difícil que seja de acreditar, entenda que eu estou falando em um período de eternidade, aonde o pecado ainda não havia acontecido. Então isto te faz entender melhor porque que este rio descia do trono de Deus, e estes 4 rios se formavam em 4 braços, cada um para um lado, dentro do Éden. Um rio por nome de Gihon, outro rio por nome de Pison, outro rio por nome de Eufrates, e o outro rio por nome, alguém lembra? Tigre. Perceba que esses 4 rios que Deus vai dar nome, a Bíblia diz também que Deus colocou peixes nesse rio, segundo a sua espécie. Cada peixe foi formado através da palavra de Deus. Perceba que as árvores, elas davam o seu fruto, cada árvore frutífera, ela dava o seu fruto. E logo depois de tudo isso pronto e feito, a Bíblia agora vai dizer que Deus esculpe o boneco, coloca o boneco dentro do Éden, sopra o fôlego de vida, dá vida ao boneco e lhe chama Adão. Adão significa humanidade. Adão não é o nome de uma pessoa. Adão literalmente representa toda a humanidade. E quando Adão é colocado dentro do Éden, ele não precisou esperar para ter água, ele não precisou esperar para ter alimento, ele não precisou cultivar nada, ele simplesmente teve tudo. Ou seja, Adão nunca precisou esperar, até mesmo a sua companheira, a sua adjuntora, Adão não precisou esperar. De Adão, ele está dormindo, quando ele acorda, a mulher já está do lado dele. Está dando para entender? Deus não fez o homem para esperar, mas por causa do pecado que entrou dentro do Éden, aí Deus vai dizer assim, vai dizer para Adão: agora você vai trabalhar para você poder receber, espera. Aí Deus vai dizer para Eva: agora as tuas dores de parto vão se multiplicar para ter a criança, espera. Então perceba que o motivo de você muitas vezes ficar numa guerra, porque está demorando, por que não aconteceu ainda, por que eu tenho que esperar, é porque nós não sabemos lidar com a espera. E aí vem Deus e nos ensina, mediante as provações, mediante as privações, mediante as tentações, mediante as aflições, Deus vai nos ensinando e nos amadurecendo a lidar com a
espera. Então fique tranquilo, a espera não faz parte da tua vida, mas é necessário você aprender a lidar com ela. Deus te trouxe aqui nessa noite, primeiro ponto, para te dizer: isso que você está esperando já tem dia e já tem hora para acontecer. Segura, porque você vai glorificar a Deus nessa noite. Sabe por quê? Nós não estamos presos em falácias do mundo. O mundo lá fora espera sem saber se vai acontecer, mas nós que somos filhos de Deus esperamos sabendo, tendo a certeza de que vai acontecer. Eu não sei o dia, mas eu sei que vai acontecer. Eu não sei a hora, mas eu sei que vai acontecer. E essa certeza, anjo, arcanjos, querubim, serafim, nenhum anjo pode tirar essa certeza de você. Então entenda que a espera, ela vai produzindo em nós alguma coisa. Pedro e João estão indo cumprir um propósito. E o texto agora vai dizer que era trazido um coxo, que desde o ventre da sua mãe ele tinha esse problema. Ora, o texto está dizendo que ele era trazido, então claramente a gente percebe uma dificuldade de andar. O texto também está dizendo que ele era trazido todos os dias. O texto também está nos mostrando um ponto estratégico, a porta formosa. Não é que cada dia ele estava em um lugar da porta. Ele estava há pelo menos 40 anos, Lucas vai escrever isso, na porta formosa. A questão aqui é que ele está na porta e o texto está dizendo que ele era colocado lá para pedir esmola. A esmola, ela tem um problema, porque a esmola sempre faz você voltar. A esmola, na verdade, ela sempre vai te escravizar. Por quê? Porque se a esmola for boa demais naquele dia, ela vai gerar em você uma expectativa para fazer você voltar no dia seguinte querendo mais. Se ela for muito ruim naquele dia, ela também vai criar uma expectativa, primeiro, de frustração. Segundo, eu preciso voltar amanhã para ver se amanhã vai ser melhor do que hoje. Então o objetivo de se tornar dependente de uma esmola é fazer com que você seja escravizado. É o que está acontecendo com esse homem. Esse homem está escravizado em uma situação. E que, diga-se de passagem, para ele já não era sofrimento. Por quê? Porque o texto diz que ele nasceu assim. Por mais que ele tivesse vontade de andar, ele não sabia o que é andar. Eu não estou dizendo de alguém que andava e agora não anda mais. Eu estou falando de alguém que nasce com esse problema, se acostuma com esse problema e se torna dependente de pessoas por causa desse problema. Por mais que ele tivesse vontade de andar, ele não sabia o que era andar. Então andar para ele seria uma novidade. Esse homem vai chegar na porta do templo, ajudado por amigos, quem sabe, ajudado por alguém que tinha compaixão. Fato é que esse homem vinha para a porta do templo todos os dias. E o que nós precisamos entender aqui hoje é que todos nós passaremos por o dia e a hora. Independente de você estar pronto, porque o que vai acontecer na vida desse homem, ele não está pronto para viver, mas vai acontecer. Por que que vai acontecer? Por causa do dia e da hora.
Ele está na Porta Formosa e nesse exato momento, Pedro e João vai colocar em prática o mover que está acontecendo em Jerusalém. Há uma dispensação que está acontecendo na cidade de Jerusalém nesse período. Atos capítulo 1, o escritor, a saber Lucas, vai dizer: fiz um tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus está fazendo por aí. Lucas vai relatar em Atos capítulo 1 tudo que está acontecendo por intermédio de Jesus. Mesmo Jesus já tendo morrido, já tendo ressuscitado, já tendo aparecido 12 vezes aos seus discípulos e a muitos, e depois de ter ficado 40 dias aqui na terra, a Bíblia diz que Jesus agora tem a sua ascensão e ele é elevado aos céus. Enquanto Jesus está subindo aos céus, o salmista vai narrar em um dos seus salmos: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai os umbrais eternos, porque vem entrando o Rei da Glória. Aí alguém vai gritar: mas quem é este Rei da Glória? E aí vai dizer: o Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Por que isso está acontecendo nesse salmo? Porque Jesus não era conhecido dos anjos. Permita-me dizer aqui, Jesus sempre existiu, e quando Jesus ele vem para a terra, entenda isto, desde o princípio, o nome de Jesus, por mais falado que ele fosse, ele não era conhecido pelos anjos. É por isso que o salmo vai ser cantado dessa forma: mas quem é este Rei da Glória? E quem está perguntando quem é este? É um anjo. Leia o salmo para você entender. E aí um outro anjo vai dizer: é o Rei da Glória que está chegando aí. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e levantai os umbrais externos, porque quem vai entrar agora é o Rei da Glória. Tudo isso está acontecendo na ascensão, enquanto Jesus está subindo e o Espírito Santo dizendo: agora eu vou descer. Enquanto Jesus está subindo, o Espírito Santo está doido para descer e continuar aquilo que Jesus estava fazendo. Quando Jesus bate o pé lá em cima, aí ele olha para o Espírito Santo e diz: agora pode descer, porque tem 120 reunidos dentro de uma casa e eles estão te esperando. Desce. Enquanto acontece um barulho em Jerusalém, Lucas vai escrever: e estavam, Atos 2, e estavam todos reunidos dentro de uma casa, unanimemente, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que eles estavam reunidos, e foram vistas por ele estas línguas repartidas como de fogo, ao qual repousaram sobre eles, e começaram a falar em outras línguas. Escute isso aqui. No período da transição, na mesma casa de Atos 12, a casa é a mesma. Em Atos 12, Pedro está preso, sim ou não? Mas a Bíblia vai dizer que lá na casa de Maria tinha uma igreja que fazia oração. É nesse mesmo ambiente que tinham 500 reunidos. Só que dos 500 que estavam reunidos, 380 não aguentaram esperar 10 dias. E dos 380 só sobraram 120. Então o Espírito Santo desce para estes 120. Perceba que o Espírito Santo não desce para a cidade, ele desce para dentro de uma casa. E quando ele traz o impacto para dentro dessa casa, a Bíblia diz que esses homens agora eles vão sair. E o texto em Atos 2 vai dizer que estava acontecendo uma festa. Nessa festa subia todo mundo para Jerusalém. Subiam os cananeus, subiam os jebuseus, subiam os heteus, subiam os etíopes, subiam os egípcios. E a Bíblia vai dizer que estes 120 começaram a falar noutras línguas. Essas línguas não eram as línguas espirituais de Coríntios 12, do dom de línguas. Essas línguas eram idiomas que tinha que ser pregado para que todos que lá estavam entendessem a manifestação do Espírito Santo. Perceba que há uma dispensação.
E um mover está acontecendo em Jerusalém. E esse mover, ele impulsiona Pedro e João para continuar, e eles vão para a oração. Atos capítulo 13, isso ainda está acontecendo. E quando Pedro e João estão indo para a hora da oração, a nona, o coxo ou o paralítico, permita-me dizer assim, está na beira da porta formosa, antes das escadarias da porta, porque para passar pela porta sobe uma escada. Então esse homem não está lá no alto, ele está lá embaixo. E por que é que esse homem não entra no templo? Porque para entrar no templo nesse período, só podia entrar quem era perfeito fisicamente, não podia ter nenhum defeito físico, que aí você poderia entrar no templo. Se tivesse qualquer que fosse o defeito, não poderia entrar no templo. É por isso que foram construídas as sinagogas, porque ao invés de você pegar alguém que tem um problema físico e levar para o templo e não podia, então se levava para as sinagogas. É por isso que Jesus vai entrar por 2 vezes dentro de uma sinagoga, e uma das 2 vezes Jesus vai curar um homem que a Bíblia vai dizer que ele tinha a mão mirrada. Lembra dessa história? Isto está acontecendo dentro de uma sinagoga, porque com a mão daquele jeito, aquele homem jamais poderia entrar dentro do templo. É por isso que Jesus, ele vai fazer um milagre na orelha de Malco, porque Malco estava prestes a assumir um cargo sacerdotal. E quando Pedro desembanha a espada e corta a orelha de Malco, Jesus agora vai fazer o milagre, porque com a orelha com problema, Malco jamais poderia frequentar o templo. Então entenda, este homem aqui, o paralítico ou o coxo da porta formosa, ele jamais poderia nessa condição entrar dentro do templo. É por isso que ele ficava na porta. E aí Pedro e João estão chegando para a hora da oração, e perceba que agora ele vai usar a prática da escravidão da esmola. O texto vai dizer que agora ele observa Pedro e também João, e quando ele observa, a Bíblia diz que Pedro e João olhou para ele. Quando Pedro e João olham para ele, eles dois vão dar um grito ao paralítico dizendo: olhe para nós. E aquele homem agora olha para Pedro e João, e o texto vai dizer: esperando receber alguma coisa. Perceba que o que ele está esperando é sempre algo ligado à esmola. Vou apertar um pouquinho. Ele está sendo escravizado, dependente de uma esmola, na porta de um templo. Lá na igreja que eu pastoreio, que a igreja não é minha, a igreja tem dono e o dono não sou eu. Eu não sou louco de falar que eu sou o dono dela. Há um moço lá que carinhosamente a gente o chama de mineiro. Alguns anos atrás eu conversei com ele, ele já estava na rua Chamantá há 17 anos. Falei: mineiro, me conta um pouco da sua história. Ah, Robinho, eu vim de Minas, falou lá a cidade dele, e eu estou aqui na Moca, aqui na Chamantá, eu estou há 17 anos. Só aqui na Chamantá, na Moca eu já estou mais, mas aqui na Chamantá 17 anos. Falei: mineiro, deixa eu falar uma coisa para você, a igreja já está aqui há mais de 20 anos. Então quando nós chegamos aqui, você ainda não tinha chegado na Chamantá. Não tinha. Quando eu vim para cá na Chamantá, a igreja já estava aqui. Eu falei: deixa eu te perguntar uma coisa. Você já entrou na igreja para pegar água? Você já entrou na igreja para usar o banheiro? Você já entrou na igreja para pegar alimento? Mas você nunca entrou na igreja para assistir um culto? Eu prego tão mal assim? Ou os outros pastores? Ele falou: não. Eu falei: mas por que é que você não entra? O que é que te impede? Sabe o que ele respondeu? O que todo aquele que não quer uma mudança de vida vai responder.
a vida que eu levo está boa assim. Sabe onde ele dorme? Num colchão, na porta da igreja. Durante o dia ele recolhe o colchão, e eu ainda não mandei tirar um vaso de frente da igreja, porque ele dobra o colchão no meio e ele coloca o colchão entre a porta da igreja e o vaso. Ele coloca o colchão virado, dobrado, bem ali. Eu fico com dó, mas ele não quer. Por que eu digo isto? Porque ele está na porta da igreja, com possibilidade de entrar, mas não entra. É por isso que quando nós não temos possibilidade de vir, Deus cria um caminho. Porque para quem pode, todo dia é o dia e a hora. Para quem não pode, nós precisamos esperar o movimento de Deus. Por que eu digo isto? Porque esse homem vai na porta do templo há pelo menos 40 anos. E nunca parou ninguém para lançar uma palavra na vida dele. Nós precisamos entender que existem movimentos que Deus faz, que nós chamamos de dispensação. O que é isto? São moveres que Deus faz por um determinado tempo. E isto não significa que Deus vai fazer para sempre, mesmo Ele podendo fazer. Vou te dar um exemplo. Deus pode toda hora abrir o mar, sim ou não? Mas Ele não vai fazer mais isso. Deus pode toda hora mandar um maná do céu, sim ou não? Mas Ele não vai fazer mais isso. Por que Ele não vai? Porque foi um período de dispensação. Eu me lembro que uma época muito difícil da minha vida, eu fiz um voto com Deus. E eu disse a Deus: se o Senhor me abrir uma porta, quando eu receber eu não vou dar 10, eu vou dar 20% do dízimo. E eu não sei quanto tempo depois a porta se abriu. E quando eu fiz esse voto, eu estava no santuário de oração lá na Deus é Amor. E eu falei, então eu vou pagar o voto aqui. E aí numa quarta-feira à tarde, eu era doido para ver o missionário Davi Miranda. E eu fui lá numa quarta-feira à tarde pagar o meu voto. Na verdade era uma quarta tarde e noite já. Na época que o templo, o grande templo, estava sendo construído. E quem lembrar disso, logo no comecinho da Radial Leste, ou na verdade da Avenida do Estado, tinha uma fábrica muito grande da Fiat chamada Fercoy. E a Deus é Amor alugou aquele espaço, depois comprou aquele espaço e fazia os cultos ali. Foi ali que eu vi o Davi Miranda. E naquele dia, tarde e noite, entrou uma mãe carregando uma criança falecida. E eu vi, ninguém me contou. Davi Miranda foi até aquela criança e soprou no rosto daquela criança. E aquela criança ressuscitou. Aproximadamente uns 7, 8 anos tinha aquela criança. Quando você vai a Deus é Amor, não sei se ainda tem isso lá hoje, você vai ver inúmeras cadeiras de rodas e muletas penduradas, de obras miraculosas que Deus fez. Foi um período de dispensação, que Deus manifestou um poder através da vida daquele homem. O que nós precisamos entender é, quando Deus liberar uma dispensação, nós precisamos estar inseridos. Porque é esse o período que Deus vai usar para fazer coisas extraordinárias. Entenda, não é toda hora que Deus faz isso. Deus tem um período específico. Deus não é menino. Deus não vai ficar falando toda hora. Nós, na nossa necessidade, a nossa alma
grita por isso. A gente quer muito isso, e por querer muito, a gente começa a trazer isso como se isso fosse uma verdade dentro do nosso espírito. Mas Deus, Ele tem o tempo certo de tratar com a nossa vida, de trabalhar em nosso favor. Isso não acontece aleatoriamente, à torta e à direita. E por que eu estou dizendo isto? Porque Deus não age de acordo com as nossas emoções. Deus, Ele age baseado em propósito. Então, para todo propósito, Deus também equilibra um tempo. Perceba, se você entender, nós vamos ver dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o rei Saul, no segundo ano do seu reinado, ele já estava reprovado com Deus. Perceba isto: Saul, ele vai reinar por 40 anos em Israel. No segundo ano do seu reinado, Deus já tinha dito para Samuel: até quando terás dó desse cara aí, ó? Porque eu já não aprovo mais ele como rei. 40 anos, e dos últimos 38 anos, Deus esperou. Agora paz, meus irmãos. Quando Deus fala isso para Samuel, que a gente costuma dizer: até quando tu terás dó de Saul? Enche o teu vaso de azeite e vem. Posso te falar uma verdade? Davi não era nem nascido ainda. Davi nem existia no cenário. Mas perceba que Deus já estava preparando ele para um tempo. Por quê? Porque perceba que para Deus levantar Davi, Davi ainda vai nascer, Davi ainda vai crescer e se tornar um pré-adolescente. Entre 14 e 16 anos, Davi é visitado por Samuel. Então perceba o quanto de tempo demorou. E Deus nunca saiu falando por aí. Mas chegou no dia, Deus falou: agora vai. Então perceba que para a minha vida e para a sua vida, tem o dia e tem a hora. Olhe para nós. E o homem olhou. E o texto diz: esperando receber uma esmola. E eu vou conjecturar. Ele olha para Pedro e para João e estende a mão. Esse gesto está ligado ao que eu estou vendo. Por quê? Porque todo aquele que vai pedir esmola, ele já te filmou antes de você filmar ele. Ele já te percebeu muito antes. Todo aquele que vai pedir esmola, ele já viu o carro que você chegou. Ele já viu com que roupa você desceu do carro. E por aquilo que ele vê, ele vai julgar. Esse pode e esse não pode. Quando Pedro e João dizem: olhe para nós, ele estende a mão. Por que ele estende a mão? Porque ele olha para Pedro e para João e fala assim: esses dois têm condição. Aí o texto agora, que está no plural, vai ficar no singular. Se puder colocar na projeção. Porque perceba, nós começamos a ler assim, que Pedro e João subiam juntos, a hora nona, a hora da oração. E aí o texto vai começar dizendo: e havia um coxo, que desde o ventre da sua mãe, ele tinha esse problema, e ele era levado para o templo. E o texto vai dizer: e Pedro e João disse a ele: olhe para nós. Até aí está no plural. Agora a situação vai ficar no singular. Olha o que Pedro vai dizer para ele agora, verso 6. E disse Pedro: daqui para frente a situação é toda singular, não é mais plural. Por quê? Porque cada um dá o que? João agora está calado. João agora sai de cena. A autoridade do que vai acontecer não está na vida de João, está na vida de Pedro. Pedro, ele toma a frente,
e aquilo que ela olhe para nós, agora vai ficar no singular, e Pedro vai dizer: eu não tenho. Se João tem ou não, eu não sei. Se João tem ou não, não me interessa, mas eu não tenho. Isso gera um segundo de frustração, porque quem estende a mão, estendeu a mão esperando receber. E Pedro agora vai dizer: o que você quer eu não tenho. A questão aqui é, em um raio de um segundo, o que passa na cabeça desse cara? Que fitou os olhos em Pedro e João, mirou e falou: esses caras vão me dar alguma coisa. Mas a resposta é negativa. Nós precisamos entender aqui essa noite, nem sempre num culto como esse você vai receber o que quer. Mas eu preciso e venho trazer um recado de Deus para a igreja. Deus não vai deixar de te entregar aquilo que você precisa. Não é o que você quer, mas é o que você precisa. Sabe qual é o problema? O problema é que quando a gente quer muita coisa do que precisamos, quando eu quero demais uma coisa, eu esqueço do que eu preciso. Que é um exemplo eu vou te dar. Você já saiu da tua casa dizendo: eu vou no mercado só para comprar 1 litro de óleo, e aí você voltou com um monte de coisa que não precisava. Quantas vezes eu cheguei em casa com um pacote de bolacha para o meu filho, e a minha esposa fala assim: mas já tem aqui. Sabe o que é isso? Escravidão. Porque a escravidão sempre vai te levar a querer o que você quer e nunca o que você precisa. O que você quer sempre vai te deixar dependente. O que você precisa sempre vai suprir a necessidade. É por isso que quando Jesus chama os 12 discípulos para ir com ele, eles estão arrumando as coisas para falar: vamos, leva isso, leva aquilo, leva. Jesus dá um brado dizendo: ops, não é para levar nada. Não. Não traga nada no alforje. Não traga comida, não traga bebida, não traga nada. Só vem. Porque Jesus estava dizendo assim: eu vou ensinar vocês a lidar com aquilo que vocês precisam. Porque vocês estão querendo trazer o que vocês querem, mas só anda comigo aquele que sabe o que precisa. E disse Pedro: não tem prata e ouro, mas o que eu tenho, se João tem ou não, também não sei. Eu estou dizendo para você que eu não tenho nem prata e nem ouro, mas eu tenho outra coisa, que se João tem ou não, também não sei. E isso eu vou te dar agora. Por quê? Lembra da dispensação? O que Pedro vai dar a ele agora é o que Pedro recebeu em Atos 2. Em Atos 2 ele recebe quem? O Espírito Santo, sim ou não? Vai liberar o Espírito Santo. Simples assim. Sabe qual é o nosso problema? Nunca liberar o que a gente recebe aqui dentro lá fora. É por isso que ainda tem muito coxo lá fora. É por isso que ainda tem muito paralítico lá fora. É por isso que ainda tem muito escravo lá fora. Porque a gente sai cheio daqui de dentro, mas não libera nada lá fora.
Pedro agora está dizendo: eu não tenho nada. O que você quer eu não tenho, nem prata e nem ouro. Mas o que eu recebi ali em Atos 2, agora eu vou te dar. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Só que o texto não diz que ele levantou. O texto diz que ele foi ajudado por Pedro. Só lê o texto. A Bíblia vai dizer: e tomando-o pela mão direita, o levantou. E aí o texto vai dizer: e logo, e tem uma vírgula lá, os seus pés e tornozelos ficaram firmes. Essa vírgula fala de uma pausa. Por quê? Porque enquanto esse homem está se levantando, está acontecendo um processo. E por que está acontecendo um processo? Porque tudo que está relacionado à estrutura tem que passar por um processo. Tem alguém aqui que é massagista, fisioterapeuta, ou trabalha nessa área? Pronto, ali duas. Se alguém que não anda há 40 anos precisa agora andar, tem a oportunidade de andar, não vai passar por um processo de fortalecimento, de ganhar musculatura, vai fazer trocentas mil sessões de fisioterapia, fortalecimento, vai sentir dor e etc. É o processo. Então nessa pausa está acontecendo um processo. Por quê? Porque tudo que está relacionado à estrutura não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É por isso que antes de você aparecer para qualquer cenário que Deus quer te colocar, antes Ele trabalhou em você de dentro para fora. O dia que você aparecer e dentro você estiver podre, não atribui isso a Jesus, porque não foi Ele que fez você aparecer. Como diz a minha mãe, missionária Carminha, e ela continua dizendo isso até hoje nos meus 52 anos de idade. Ela fala: filho, lembre-se de uma coisa: coração de crente não tem placa de aluga-se. Ou Deus está morando, ou o diabo está morando. Tem uns 35 anos que eu ouvi isso dela, e eu nunca mais esqueci disso. Não tem meio termo. Ou Deus está habitando, ou o nosso maior adversário está habitando. Não tem vaga no coração de crente. O que eu estou te fazendo entender aqui por intermédio do Espírito, isso não vem de mim, esteja alinhado para que Deus trabalhe na tua estrutura. Nunca é e nunca foi e jamais será de fora para dentro. De fora para dentro é sepulcro caiado. De fora para dentro é algo visível, mas sem profundidade. A Bíblia vai nos ensinar que quando Jesus andava, Ele deixava as pegadas na areia. Você nunca vai ver Pedro deixando pegada na areia, João deixando pegada na areia, Tomé deixando pegada na areia, mas Jesus você sempre vai ver deixando pegada na areia. Isso fala de peso, isso fala de estrutura. Está dando para entender? Então, para esse homem suportar o tamanho do milagre que vai acontecer na vida dele, ele precisava ter estrutura. Porque tem quer, mas você não tem estrutura para ter. Tem hora que você pede, mas nem sabe se tem estrutura para ter. Tem hora que você quer, mas nem tem estrutura para ter. Outro dia eu estava conversando, e aí um dizia: ah, mas no dia que eu tiver muito dinheiro, eu quero ter um helicóptero. Aí eu perguntei para ele: mas o que é que precisa fazer para tirar uma licença, para poder pilotar um helicóptero? Ele falou: eu não sei. Tá vendo só? Você está começando de fora para dentro, ao invés de você começar de dentro para fora. Esse é o problema do crente. Mas Jesus nos agregou nesse santuário hoje para nos ensinar que a obra que Ele está fazendo em mim e em você não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora.
estrutura. Você já sabe o tamanho do milagre? Tem que ter estrutura para suportar o que você vai receber. Escute isso. Pedro vai tomar ele pela mão direita e vai levantá-lo. E tomando-o pela mão direita, esse tomando aqui não é assim: olá, tudo bem? Me dá licença, você pode me dar sua mão que eu vou te levantar. Toda vez que você ver na Bíblia Sagrada alguma coisa dizendo tomado, tomando, é na base da força. Esse é o cenário. Pedro está tomado de ousadia. Pedro não quer nem saber quem está do lado dele. Se ele não se importou com João, que não falou nada, você acha que ele está preocupado com quem está do lado vendo isso? Nem tão pouco o cara. Ele pegou o cara pela mão direita e levantou o cara. Nem o cara acreditou nisso. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem coisa que é preciso resolver na ousadia. Eu vou te falar o porquê e você vai entender. Porque se você pedir para um cara que não anda há 40 anos se levantar, ele não levanta. Mesmo ele podendo levantar, ele não levanta. Então alguém tomado de ousadia tem que levantar o cara. E é o que está acontecendo aí, ó. E logo os seus pés e tornozelos. É isso aqui, ó. É essa estrutura que suporta, junto com o joelho, o peso. Perceba que quando há um excesso, você castiga joelho, sim ou não? Castigando o joelho, você castiga tornozelo, sim ou não? Então perceba que tem que ser na medida. Deus não dá nada que vai além da sua estrutura. Tudo que Deus te dá está ligado ao que você suporta. Deus jamais vai te dar além daquilo que você suporta. Não, entenda que se Deus está te dando, ainda que seja algo extraordinário, é aquilo que você aguenta, é aquilo que você suporta. Por mais que alguém olhe e fale, mas tudo isso, por mais que você mesmo olhe, mas tudo isso, e Deus lá de cima está dizendo, eu estou te entregando exatamente o que você aguenta. Eu estou te entregando exatamente o que você suporta. Se a igreja puder ficar 1 minuto de pé comigo, eu peço agora, porque Deus vai liberar uma dispensação aqui nesta casa. Deus vai liberar algo para a nossa vida aqui hoje, porque Deus está trabalhando em nós de dentro para fora. Se prepare, porque alguma coisa por esses dias vai acontecer na tua vida. Se prepare por esses dias. Deus vai chegar na tua casa, Deus vai chegar na tua família, Deus vai chegar no teu trabalho. Eu não sei qual é o nível de dificuldade que fez você chegar aqui hoje, mas o que eu sei é que alguma coisa Deus está fazendo em favor da tua vida. A única coisa que Deus está te pedindo é: hoje é noite de você se levantar, hoje é noite de você erguer a tua cabeça, hoje é noite de você entender que Deus te trouxe aqui para te dar estrutura. É de dentro para fora, não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. E tudo aquilo que é de dentro para fora, ninguém vê na hora, mas daqui a pouco vão saber o tamanho do milagre que Deus fez na tua vida. Sabe por quê? Eu finalizo aqui.
Porque depois que esse homem começa a andar, ele vai mostrar que ele tem estrutura para suportar o que Deus deu a ele. Porque a primeira coisa que ele faz é: eu tenho estrutura, eu aguento o que Deus fez comigo aqui agora. E o texto diz que ele vai entrar saltando e louvando. Se ele está louvando é porque no mínimo ao longo desses anos todos, ou ele aprendeu, ou ele já era crente. Porque o texto diz que ele entrou saltando e louvando. É de dentro para fora. A primeira obra é feita dentro. Depois Deus mostra para todo mundo o que ele fez com você. E é o que vai acontecer agora, e eu encerro aqui. Quando ele entra dentro do templo, a Bíblia diz que todos ficaram pasmos ao ver esse homem, dizendo: não era esse que ficava pedindo esmola na porta do templo? E eles estão maravilhados e cheios de temor, porque agora chegou a hora de mostrar o que Deus fez. Então, até para Deus mostrar o que Ele está fazendo em você, leva tempo. Não se preocupe, o teu testemunho vai chegar lá fora, mas primeiro Deus vai trabalhar dentro. Primeiro Deus vai fazer dentro, depois Deus mostra fora. Levante a tua mão. Eu profetizo, em nome de Jesus eu profetizo, que seja liberado para as nossas vidas aqui hoje, que seja liberado para Peniel aqui hoje, um tempo de dispensação de milagre de Deus, segundo a nossa necessidade, não ao nosso querer, mas que o poder de Deus venha se revelar em todos nós aqui hoje, e que o testemunho seja dado no meio da congregação do justo, porque todos vão saber o tamanho da vitória que Deus te deu aqui hoje. Todos vão ficar sabendo o tamanho da bênção que Deus te entregou aqui hoje. Todos vão ficar sabendo o tamanho da conquista que Deus te entregou aqui hoje. Se tem alguém para crer, aplauda e glorifique ao nome. Tua face